Meus queridos irmãos, hoje, de modo muito especial, nosso coração volta-se para a Mãe. Celebramos a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, padroeira do nosso amado Brasil. É bonito porque, em meio a tantas complexidades e divisões que marcam nossa história, temos um ponto de encontro, um símbolo que nos une. Uma imagem pequena, de terracota, escura, quebrada e depois restaurada, encontrada por homens simples nas águas do rio Paraíba. Deus se manifesta no pequeno, no que foi descartado, no que é subestimado, no que precisa ser unido. E é exatamente isso que já nos diz muito sobre o modo de Deus agir e sobre a alma da nossa gente e do nosso povo. Para hoje aparece um evangelho que à primeira vista parece distante da nossa realidade brasileira, as bodas de Caná, na Galileia. A gente poderia pensar o que uma festa de casamento há 2000 anos num vilarejo perdido no Oriente Médio tem a ver com uma imagem de terracota encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul em 1717. A resposta é tudo, porque aqui está o ponto central. Em ambos os cenários vemos a atuação discreta, atenta e poderosa da mesma mulher, da mesma mãe. Vamos ouvir o Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Pois bem, o Evangelho nos transporta para Caná, uma pequena aldeia na Galileia. Vejam, meus irmãos, um casamento no Oriente Antigo não era uma festa de algumas horas como as nossas. Ela durava dias, às vezes uma semana inteira. Era o evento social mais importante para uma família, uma demonstração de honra, de hospitalidade, de aliança. Faltar vinho numa festa não era um mero inconveniente logístico, era uma catástrofe social, era uma humilhação pública que poderia inclusive marcar aquelas famílias para sempre, porque era o fim da festa. Quantas vezes na nossa vida também nos sentimos assim? A festa parece ter acabado. O vinho da esperança, da paciência, da alegria, do sentido da vida secou. É nesse exato momento que entra em cena a figura de Maria. O texto diz simplesmente: a mãe de Jesus estava lá. Ela não é a protagonista. Ela não busca os holofotes. Ela está lá, observando. Ela vê. É impressionante como Deus age através de um olhar atento. Maria percebe a necessidade que ninguém mais notou ou que todos fingiam não notar. E, portanto, ela não faz um escândalo. Ela não culpa os noivos pela má organização. Ela simplesmente se dirige
com uma confiança desarmante àquele que pode resolver. A resposta de Jesus, meus irmãos, é no mínimo intrigante. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Aqui duas coisas importantes. Primeiro, porque muitas vezes não percebemos a densidade teológica presente nesta frase. Porque Jesus não está sendo rude. A palavra ginai, mulher, não é desrespeitosa aqui. Pelo contrário, é um tratamento formal, um tratamento solene. É a palavra que Jesus usará no mesmo auge de sua hora, na hora da cruz, ao entregá-la como mãe ao discípulo amado. Portanto, ao chamá-la de mulher, ele a eleva da condição de sua mãe particular para a condição de nova Eva, a mulher do Gênesis, a mãe de todos os viventes. A Eva, agora ela é a nova Eva, agora ela é a ave, é o contrário de Eva. Segunda coisa, e essa hora que ele fala? A hora aqui no Evangelho de João não é o tempo do relógio, minha gente. É a hora com H maiúsculo, a hora da paixão, da morte e ressurreição. É a hora da glorificação. Jesus está dizendo que entrevir ali significa antecipar simbolicamente o dom total de si mesmo que se consumirá na cruz. É aqui que está o ponto central. Maria, com seu pedido, não está apenas pedindo um milagre. Ela está com sua fé apressando a manifestação do Messias. Ela está dizendo: eu sei quem tu és. O mundo precisa saber. Comece agora. Maria em Caná antecipa a hora de Jesus. Ela se vira para os servos e diz a frase que ecoa por toda a história da igreja: fazei tudo o que ele vos disser. É aqui que o Evangelho nos surpreende. Maria se retira de cena e aponta para o verdadeiro protagonista. Interessante que Jesus manda encher talhas com água. Cada talha ali, diz o texto, contém de 2 a 3 medidas. O que dá, minha gente, algo entre 500 e 700 litros de água. É um trabalho imenso e, humanamente falando, inútil. Porque vocês pensem na cena. Os servos suados correndo para o poço, enchendo aquelas talhas enormes de água, enquanto todos esperavam por vinho. Eles poderiam ter questionado, rido, desobedecido, mas eles simplesmente fazem. É a fé nua e crua. A fé que não precisa de explicação, apenas de confiança. Talvez esses servos estão entre os homens com mais fé no Novo Testamento. Porque reparem, as personagens que vão aparecer posteriores a que vai se iniciar a vida pública de Jesus, então com a vida pública de Jesus, eles vão também ter uma fé baseada naquilo que eles escutaram. Jesus já realizou milagres, então eles praticam, eles agem com uma certa fé porque também já ouviram falar dos sinais de Jesus. Mas esse é o primeiro sinal. Então eles não escutaram nada sobre Jesus e simplesmente eles confiam. Isso nos faz pensar: será que estamos interessados em encher as talhas de água? A fazer o que Deus nos pede, mesmo quando parece absurdo, repetitivo ou sem sentido? A oração diária, o perdão a quem nos ofendeu, o serviço discreto. Tudo isso, minha gente, é encher talhas de água, na esperança de que o Senhor as transforme em vinho. Aquilo que parece inútil, aquilo que parece sem sentido, eu vou fazer isso, mas não vai mudar nada, pode ser exatamente a água que se transformará em vinho. O que eram aquelas talhas de pedras? Eram para a purificação dos judeus. Elas representam a antiga aliança, a lei, os ritos, que por si sós não podiam mais saciar a sede do coração humano. Eram a água da obrigação, do costume. Jesus pede que as encham com essa água. Ele não despreza o que veio antes, atenção nisso. Mas a partir dessa água, ele faz algo novo. Ele a transforma no vinho da nova aliança, o vinho da graça, da alegria exuberante, do amor que se entrega. E reparem,
o melhor vinho é servido por último. Isso é muito forte, porque isso nos diz que com Deus o melhor sempre está por vir. Ele não nos dá sobras, Ele nos dá abundância. Aqui a gente pode lembrar dos 3 pescadores, Domingos, João e Filipe, que em 1717 viveram o seu drama particular às margens do rio Paraíba. O vinho deles também tinha acabado. Eles precisavam de peixes para o banquete do conde de Assumar, mas as redes vinham vazias. Era a frustração, a escassez, o trabalho inútil. O que é que eles fazem, minha gente? Eles reclamam, eles desistem? Não. Eles rezam. E no meio do fracasso, eles encontram um sinal. O corpo de uma imagem e depois encontram uma cabeça. Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, quebrada, de barro, negra pela ação do tempo e do lodo do rio. Que grandeza esse gesto nos revela. Eles poderiam ter jogado fora aquele pedaço de barro, mas eles o acolhem, o limpam e o unem. E a partir daquele gesto de fé e devoção à mãe, a pesca se torna milagrosamente abundante. As redes se enchem, a alegria volta. Caná e Aparecida, meus irmãos, nos contam a mesmíssima história. É a história da intercessão de uma mãe atenta às nossas necessidades. Quando o vinho da alegria ou os peixes do nosso sustento acabam. É a história de um Deus que age na periferia, no cotidiano, na vida de pessoas simples. É a história da transformação. A água da nossa rotina sem sabor, transformada no vinho da graça. O rio estéril da nossa frustração, transformado em fonte de vida abundante. Tanto lá como aqui, Maria não faz o milagre. Ela aponta para o Filho, ela nos diz: levem a Ele suas talhas vazias. Lancem as redes mais uma vez. Fazei tudo o que Ele vos disser. Nesta semana, meus irmãos, façamos o exercício de identificar as áreas da nossa vida onde o vinho acabou. Pode ser na paciência com a família, na esperança diante de uma doença, na alegria de servir a Deus, na perseverança na oração. Talvez você já tenha vivido algo parecido com aqueles pescadores, lançando as redes do seu esforço e recolhendo apenas o vazio. O convite de hoje é simples e direto. Por isso, primeiro façamos como Maria. Tenhamos um olhar atento, não só para as nossas necessidades, mas também para a dos outros. Quem ao nosso lado está sem vinho? Segundo, façamos como os servos e os pescadores. Apresentemos a Jesus as nossas talhas vazias, a nossa pobreza, o nosso nada. E confiemos nas palavras de Maria: fazei tudo o que Ele vos disser. Talvez o que Ele nos peça seja algo simples, como encher talhas com água, um gesto de perdão, uma ligação para alguém que está só, um momento de silêncio para ouvir a sua voz, a voz de Deus. São os nossos pequenos gestos que permitem a Deus transformar a água da nossa vida no melhor dos vinhos. Que a Virgem Aparecida, a mãe de coração atento, nos ensine a perceber as necessidades de nossos irmãos. Que ela nos dê a coragem de apresentar a Jesus nossas talhas vazias sem medo da nossa pobreza. E que, sobretudo, ela imprima em nosso coração a sua grande lição: fazer tudo o que Jesus nos disser, na certeza de que Ele sempre reservará para nós o melhor vinho. Ó Maria, Senhora da Conceição Aparecida, Mãe do povo brasileiro, a vossos pés depositamos nossas alegrias e nossas dores. Intercedei por nós, hoje e sempre, e ensinai-nos a crer que mesmo quando tudo parece ter acabado, com Jesus e convosco, a festa não vai acabar. Assim seja. Amém. No meu livro, no capítulo sobre Nossa Senhora, eu cito o refrão de uma música que eu gosto tanto, uma música sobre Caná. Diz assim: e manso Maria correu,
e diz a Jesus o que quer. E o vinho sobrou, a festa cresceu. Deus fez só por ti, mulher. Maria, Maria, sem ti não há festa. Ó, vem, fica nesta, pra nada faltar. Que não falte, Maria, na festa da sua casa, da sua família, nas suas necessidades, e certamente o vinho da alegria não irá faltar. Uma ótima semana, meus irmãos. Um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Meus caros amigos, uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Peço a você que não esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que escutem a palavra de Deus neste domingo, solenidade da Assunção de Nossa Senhora. A todos vocês, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.